Boa tarde, Razan. Boa tarde, PVC. Pois é exatamente isso. Assim, o interesse do São Paulo já acontecia antes de acontecer esse episódio, né? Essa rebeldia, vamos dizer assim, do Marinho. E aí o que aconteceu? Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Flamengo durante o dia de ontem e a verdade é que esse interesse do São Paulo balançou o Marinho, diferente do que aconteceu, por exemplo, em março, quando o Bahia fez uma proposta oficial, Verdade. Inclusive, pelo que eu apurei, oferecendo o mesmo salário que ele ganha no Flamengo. Só que, na ocasião, o Marinho não quis ir. O Flamengo já tinha topado o negócio e deixou a cargo do Marinho decidir isso. Naquela ocasião, o Marinho não quis ir porque ele achava que ele ainda tinha condição de brigar por um espaço no time do Flamengo e ele queria continuar para brigar por esse espaço. Então, ele rejeitou a proposta do Bahia. Quando chegou esse interesse do São Paulo, a situação, o panorama já era totalmente diferente, porque ele não conseguiu ainda esse espaço, embora o São Paulo, quando tenha chegado a colocar ele titular, mas ele não conseguiu ter a sequência. E aí o Flamengo vai ao mercado e dá uma sinalização assim, que se a concorrência gera dura para ele, vai ficar ainda muito maior, porque vai chegar o Luiz Araújo, que o Flamengo já tem acertado. Então, assim, ele viu que ele estava perdendo cada vez mais espaço no Flamengo e viu como uma boa opção essa saída para o São Paulo. Pelo lado do Flamengo, o que eu ouvi é o seguinte, que a coisa entre os clubes já está até meio adiantada, que já está mais por uma questão aí agora do Marinho com o São Paulo, porque foi como que você falou, ele estava num patamar X, depois dessa polêmica, patamar Y. Dificilmente, eu acho que o Marinho vai ter que acabar abrindo mão de alguma coisa aí para ir para São Paulo. Dificilmente, eu acho que o Marinho vai chegar ao São Paulo nas mesmas condições financeiras que ele se encontra no Flamengo, que é muito alto. É uma situação muito boa. Ele que me falaram é que ele gosta de estar morando no Rio, que ele mora num lugar legal, que ele tem uma situação financeira confortável no Flamengo, mas pelo lado, o que está atraindo ele ao São Paulo é o aspecto esportivo. A chance de poder jogar mais, de ser um pouco mais protagonista. E aí o Flamengo, que já sabia que ele ia ter poucas oportunidades, ainda mais que a chegada do Luiz Araújo, negociou com o São Paulo. E pelo lado do Flamengo, não acredito que não vai ter muitos empecilhos por parte do Flamengo. Está mais nessa questão agora do Marinho com o São Paulo, resolver questão contratual e tudo mais. Até porque, como o Braz bem lembrou, o Luiz Araújo já está contratado para essa posição, jogador da mesma posição, ponta de lado de campo, canhoto também, só que muito mais jovem e com valor de mercado bem maior também, evidentemente, consequência da idade do momento que está vivendo no futebol. E o Marinho agora com essa situação a ser resolvida, o Flamengo anunciou afastamento, multa contratual e que ele vai treinar por tempo indeterminado em período alternativo ao elenco. Antes da gente entrar de vez no ponto de vista do Flamengo e dos bastidores desse afastamento, essa possibilidade, PVC, do Marinho reforçar o São Paulo. Seu 15º clube da carreira do Marinho. Fluminense Internacional, Caxias, Paraná, Goiás, Ituano, Náutico, Ceará, Cruzeiro, Vitória, Yatai da China, Grêmio, Santos e Flamengo. 15º clube da carreira do Marinho, uma posição que o São Paulo tem um jogador parecido, que é o Wellington Rato. O Marinho do Santos era melhor do que o Wellington Rato. A questão é se o Marinho do São Paulo será melhor do que o Marinho do Santos ou do que o do Flamengo. Lembrando que quando... Diga, Bruno. É curioso, assim, principalmente mais recentemente, a carreira do Marinho é meio que uma montanha-russa, porque se você lembrar, no Grêmio ele estava em baixa. Aí o próprio São Paulo ele pega ele no Santos em 2019, aí ele dá uma guinada no ano seguinte, já com o Cuca. Ele vira o rei da América, na crista da onda ali, e aí vai para o Flamengo e ele não consegue vingar. E assim, ele tinha esse sonho de jogar no Flamengo, o pai era flamenguista, só que ele não conseguiu vingar no Flamengo. Exatamente, a gente está vendo essa imagem do São Paulo e do Marinho juntos no Santos, no CT Rei Pelé, onde o Marinho viveu dos seus grandes momentos, né, da carreira, foi rei da América depois, na sequência, como o Bruno Braz acabou de lembrar, o Santos que foi vice-campeão da Libertadores contra o Palmeiras, mas na saída do Santos a situação já estava bem também ruim no bastidor dele, no departamento de futebol, no dia a dia, enfim,
já não estava vivendo dias tranquilos o Marinho no Santos quando ele sai, e aí vai para o Flamengo, nessas condições que o Bruno Braz acabou de lembrar. O Flamengo pagou, fez investimento, né, para fazer a contratação, mas agora, até aqui no chat, tem a opinião do... Tinha perdido aqui o nome, não sei se era o Cauê Ferraz, mas alguém estava falando assim, o Flamengo pagou e agora vai liberar de graça? Como é que é isso? Enfim, mas é a situação das circunstâncias do momento do jogador que foi afastado. Isso acontece no mundo do futebol. Agora, Braz, do ponto de vista do bastidor do afastamento dele no Flamengo, o que a gente apurou junto contigo, com o Lucas Mussetti também? Aliás, até para a gente pontuar aqui no All Sports, você pode ler mais detalhes desse bastidor envolvendo o São Paulo, de como o São Paulo vê essa oportunidade de mercado. O Mussetti fez essa reportagem junto comigo sobre essa disciplina e como o São Paulo enxerga mais detalhes dessa oportunidade de mercado que surge de última hora. Mas, Braz, do ponto de vista do afastamento do Marinho, né? Ele tinha dores, poderia ter viajado para o jogo contra o Nublense na Libertadores, comissão técnica pelo menos entendia dessa forma, acabou não viajando, tinha outros jogadores com quadro parecido. Explica essa história para a gente. A gente estava trocando uma figurinha nos bastidores e é exatamente isso. Ele alegou que tinha dores musculares. Só que o que aconteceu? Tinham outros jogadores nessa situação. O Sampaoli entendeu que ele queria que todos os jogadores, tirando os que realmente estavam já vetados pelo departamento médico, viajassem. Isso incluía jogadores que estavam sentindo dores. Que aí ele, até o último momento, ali ver quem tinha condição ou não. Se vocês puderem lembrar, por exemplo, o Arrascaeta, o Matheus França e o Léo Pereira viajaram com dores também. E aí, por exemplo, o Arrascaeta e o Matheus França chegaram a treinar na terça-feira lá no Chile, só que o departamento médico realmente viu que eles não tinham condições e eles foram vetados da relação. Mas eles viajaram com dor, assim como o Léo Pereira, que chegou a entrar no segundo tempo. O Marinho, por sua vez, ele bateu o pé, não quis ir. Isso foi na segunda-feira. Ontem fez exatamente uma semana desse episódio, que até assim, para nós aqui, os repórteres aqui do Rio, criou uma dúvida assim, por que o Flamengo resolveu divulgar isso só agora? Se o jogo foi na quarta, a viagem foi na segunda. E aí eu fui pesquisar sobre isso e o que me foi passado foi o seguinte: realmente, de fato, o Flamengo estava segurando, só que quando a imprensa começou a descobrir que tinha alguma coisa errada ali, teve uma reunião interna ali do pessoal da comunicação e eles decidiram, vamos divulgar logo isso, para o pessoal saber através da gente, não através de algum veículo de imprensa. E aí essa decisão foi tomada e foi comunicada ao presidente Rodolfo Landim. E o Rodolfo Landim deu aval, pode soltar. E aí, só que aí o que aconteceu? Ele tentar desarmar a bomba, né? Antes da hora. Desarmar a bomba. Só que aí, talvez o timing não tenha sido melhor. E aí, por esse lado, eu entendo o lado do Marinho, que a gente também apurando pelo lado dele. Ele ficou chateado de, tiveram vários dias aí para soltar esse comunicado, soltaram no dia do meu aniversário. Sim. Aí fazem uma postagem me dando parabéns e depois. Não, o Marinho ficou chateado, que achou que o timing não foi o ideal para soltar isso. Pelo lado do. Só para contextualizar, perdão, Braz, antes de você trazer mais detalhes dessa apuração, só para a gente mostrar aqui exatamente o horário, como você falou, foram 3 horas de diferença, né? O Flamengo emitiu o comunicado. 12h41, o Flamengo emitiu o comunicado do afastamento. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Marinho foi multado, retirado da relação do último jogo contra o Cruzeiro e treinará em período alternativo por tempo indeterminado. Só que, no mesmo dia, mais cedo, 9h26 da manhã, o Flamengo fez essa postagem com uma montagem, parabéns Marinho. Hoje é aniversário do nosso atacante Marinho, campeão da Libertadores da Copa do Brasil, com o Manta em 2022. Parabéns, felicidades e saudações rubro-negras, Marinho. Esse time que você se referia, né, Bruno? Pois é. E assim, aí uma coisa dos bastidores, assim, eu apurei que o São Paulo ele ficou muito decepcionado com essa atitude do Marinho. Por quê? O São Paulo entende que, aí relembrando até o que a gente já falou, um dos melhores momentos da carreira do Marinho foi justamente com ele no Santos, né, em 2019. E aí, não obstante a isso, quando o São Paulo vem para o Flamengo, ele já está ciente que o Marinho está embaixo no Flamengo. E aí o São Paulo ele meio que estende a mão ali, vamos dizer assim, ao Marinho. No primeiro jogo do São Paulo pelo Flamengo, ele coloca o Marinho de titular. Até pegou muita gente